Bem-vindos a 31 Dias de Horror. Eu me chamo Ramsés e hoje o horror não grita, ele serve o jantar. No episódio de hoje, Miss Violence. É necessário entender que neste filme, o patriarca funciona como se fosse um deus doméstico, muito parecido com o que a gente vê em Dente Canino. No começo do filme, a gente vê uma menina de 11 anos que sorri para a câmera, quebrando a quarta parede e salta da varanda. Não há nenhum grito, não há nenhuma explicação, só o som de um corpo encontrando o chão e o mundo voltando ao normal como se nada tivesse acontecido. Esse é o primeiro sinal que Miss Violence não vai te trazer nenhum conforto. A morte da menina é tratado como rotina, como algo que poderia acontecer a qualquer momento. Os adultos recolhem um bolo, limpam sangue e o dia seguinte começa normalmente. O pai é o centro de tudo, ele dita o que se come, o que se sente, o que se cala. Não há histeria, não há culpa. A autoridade dele é divina. Em uma das cenas, ele se senta à mesa e organiza os documentos da filha morta, enquanto todos seguem com o jantar, novamente, como se nada tivesse acontecido, como se uma morte não tivesse ocorrido, como se uma criança não tivesse cometido tal ato. Esse retrato escrachado de obediência sem emoção reforça a mensagem do filme. A casa aqui funciona como estado. O amor é regulado, o corpo é vigiado, o silêncio ele é imposto. Ele não é um pai, ele é a doutrina. Todos ali praticam o voto do silêncio. As mães, as filhas e os netos compartilham desse pacto, uma vez que silêncio significa sobrevivência. Ninguém reage, ninguém se espanta. É uma espécie de mutismo moral, ele é aprendido e herdado, passa de pai para filho. Quando uma das meninas tenta questionar qualquer coisa, basta ao pai olhar que o assunto é encerrado. Não há uma violência visível, é tudo muito cruel. O medo ele é educado, doutrinado, e o silêncio se torna uma forma de prece, de oração. O som ambiente do filme, pássaros, talheres, respiração, ele substitui qualquer diálogo. A tensão naquela casa, ela é claustrofóbica. A casa fala por eles. E o diretor, ele sempre filma com planos fixos, planos frios e muitas vezes com poucos cortes. Os crimes sexuais funcionam como um sistema. A forma como o pai toca o ombro da filha, a forma como ela se cala, a forma como todos evitam olhar, a forma como todos ficam em silêncio ao saber o que acontece dentro e até fora daquela casa, faz que o abuso seja tão violento como se fosse visual. O mesmo abuso, ele é filmado como um protocolo. O prazer do patriarca é o combustível da casa e o corpo das meninas é a engrenagem. E aqui a gente vai saber que não é apenas as meninas, o neto também vai entrar em algum momento nesse sistema. Ou melhor, ele entraria nesse sistema se as coisas continuassem da forma que estavam. Quando essa filha mais velha engravida, ninguém pergunta quem é o pai. Todos nós sabemos quem é o responsável pelaquela gravidez. Apenas se prepara um enxoval como se fosse mais um ritual daquele templo sagrado. O horror, ele é metódico, funcional e silencioso. O sexo e a culpa são deveres familiares. O filme ele não vai te prender pelo choque, ele busca te incomodar. A violência aqui ela é administrativa, de maneira ritualística, repetitiva e obviamente silenciosa. A família ela é uma máquina de repetição. A estrutura se retroalimenta. As filhas crescem, assumem o papel das mães, as netas nascem dentro dessa mesma engrenagem. Tem uma criança que imita uma dança que a mãe fazia quando pequena, diante do mesmo olhar severo do avô. O gesto se repete. O enquadramento é idêntico. É a coreografia da submissão. É aquele avô doutrinando, ou melhor, é aquele avô catequizando aquela criança a ser submissa e se entregar aos horrores que acontecem naquela casa. A violência é hereditária e o horror se torna uma cultura familiar. Ninguém sabe onde o ciclo começou e muito menos quando vai terminar. Talvez quando o pai morrer. Mas será que depois da morte dele teremos algum herdeiro que fique no seu lugar? E nesse filme a gente entende que o amor, entre muitas aspas, ele não é transmitido naquela casa, mas o medo, ele pega como se fosse vírus. O bolo, o jantar, o aniversário, é tudo muito ritualístico. Essas cenas se repetem como missas domésticas, onde cada gesto é uma oração pela aparência. A família sorri para as fotos, dança, canta. A moral das boas maneiras é o verniz que cobre a barbárie. O lar é a catedral do horror burguês.
Ele é limpo, ordenado e completamente podre. O silêncio, mais uma vez, como foi visto em Dente Canino e Funny Games, ele funciona como a continuidade do plano sequência do horror. O horror é tão enraizado que ele se funde e confunde com a normalidade. Por mais que saibamos que esse avô é finalizado pela sua esposa, isso não significa dizer que aquele sistema que se retroalimenta terminou. Talvez se continue de outras formas. E talvez o que mais assuste em Miss Violence é justamente isso, que quando a gente desliga a tela, tudo aquilo funciona na nossa vida. Talvez não na nossa casa, mas quem aqui nunca conheceu alguém que passou pelos mesmos horrores que aquela família passa? Talvez o nosso vizinho esteja passando por isso. Talvez o nosso amigo, talvez alguém do nosso ciclo familiar já tenha sido violentada e a gente não sabe. Talvez na nossa família todo mundo faça um pacto no silêncio porque o agressor ainda está vivo e no meio da gente, no meio de nós. Quando o horror ele é normal, o fim só é mais um dia. Em Miss Violence, o horror não grita, ele se comporta. Me segue, comenta, te inscreve e confessa. O que o horror já te ensinou sem tu percebestes.